Alguma dúvida que o Kyo é o melhor personagem dessa semana? Porque ele não foi só um amigo para o Taiki, ele foi o melhor amigo possível. Porque o que ele fez nesse episódio, no final do quarto episódio, e que resultou nos acontecimentos do quinto episódio, foi de grande felicidade para o Taiki. E que assim, normalmente você não espera que o amigo interfira e faça esse tipo de coisa, só que não, ele chegou lá e deu orgulho para todo mundo. O Kyo foi o melhor personagem dessa semana, pelo menos para o Taiki. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu tô aqui para mais um vídeo do anime de Blue Box. E dessa vez comentando sobre os episódios 4 e 5 de Blue Box, e que assim, foram episódios que fez você ter um baita orgulho do amigo do protagonista, porque entramos na parte da competição do protagonista, aquela competição em que ele ia participar de competições de duplas com o Haru e também de competições individuais, e que no meio disso tudo, tivemos vários elementos aí que foram mostrados e que foram muito interessantes, e que um deles envolveu o Kyo, que é um amigo dele, e que ele simplesmente fez a boa para o Taiki, e que foi de enorme felicidade que resultou nos acontecimentos do quinto episódio, e que já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja de Blue Box ou de outros animes dessa temporada. E bom, o quarto episódio começa com a reflexão do Taiki sobre a Shinatsu estar na casa dele há quase um mês, e que durante esse tempo que ela passou na casa dele, mostra que houve várias mudanças com ele, porque ele já era um cara muito esforçado, só que a presença dela na casa dele agora diariamente fez com que aumentasse ainda mais a motivação dele, porque ela é uma grande influência para ele, não é só porque ele está apaixonado por ela, porque ela é uma excelente aluna, ela é uma excelente atleta e que se dedica muito pelo esporte, e que ele segue o exemplo dela, porque ela sempre chegava primeiro na escola para treinar basquete, e ele está tentando seguir o exemplo, chegar mais cedo para treinar e se dedicar todo o tempo. Então mostra que a influência da Shinatsu na casa dele aumentou ainda mais a motivação e a influência dela sobre ele, até porque ela é uma grande inspiração para ele, e mostra que depois de um mês, ele meio que se acostumou com o brilho dela, porque toda vez que ele via ela, ele via aquela luz reluzente, ele via ela como uma pessoa muito reluzente, e que assim, ele continua vendo, ele só acha que superou isso. E logo depois mostra ele pensando que é muito bom estar apaixonado, e que mostra como ele está muito calmo e que foi de estranheza para o seu amigo, para o Kyo, porque dada a situação em que ele se encontra com a Shinatsu na casa dele, era para ele estar mais nervoso, e também tem a partida que ele vai ter no dia seguinte. Então para o Kyo era para o Taiki estar mais nervoso, já que aparentemente ele está muito calmo, ou estava pelo menos, porque logo depois ele acaba recebendo uma mensagem da Shinatsu falando que ele pegou o uniforme dela por engano, e que logo depois que ele percebe o que ele fez, ele fica muito nervoso, e que agora ele tem que devolver o uniforme para ela. Só que no meio do caminho aparecem várias pessoas que atrapalham ele. Primeiramente aparece o Haru falando para eles treinarem agora, porque eles têm competição no dia seguinte e ele quer treinar com o Taiki. Só que o Taiki tá muito ocupado para isso, ninguém pode ver que ele está com o uniforme da Shinatsu. Só que logo depois, quando ele chega na sala em que ele combinou de se encontrar com a Shinatsu, ele acaba encontrando a Hina e o clube de ginástica, e que é uma outra situação que ele queria evitar. Só que logo depois acabou acontecendo uma coisa que não teve como dar risada, porque o protagonista, ele acabou derrubando o uniforme no chão, e caso a Hina pegasse o uniforme para ele, ela ia ver o nome da Shinatsu no uniforme, e para o protagonista evitar que isso aconteça, ele falou isso aí para a Hina, que ele simplesmente não lavou esse uniforme desde o verão passado, e que acabou causando essa reação nela. Só que assim, isso causou estranheza também, porque ela falou para ele sempre está usando esse uniforme, só que logo depois ele reforça falando que ele sempre está usando ele sujo, e que causa mais uma reação dessa na Hina, com ela falando para o Taiki ir embora imediatamente. E bom, o Taiki acaba se encontrando com a Shinatsu no terraço, e ele acaba entregando o uniforme para ela, e que logo de início ele já toma um susto ali, porque do nada ela começou a se trocar do lado dele, e que ela explica para ele que as garotas do time de basquete são treinadas para se trocar em qualquer lugar, e o que acaba deixando o protagonista muito nervoso com isso, porque do nada ele vê a pessoa que ele gosta se trocando do lado dele, e que ele acaba esperando ela do outro lado, só que ele consegue ouvir ela se trocar, o que deixa ele muito nervoso e quase morrendo. Mais um segundo ele teria morrido nesse lugar, mas assim, o protagonista, ele pensa que ela não se portou tanto de se trocar ao lado dele, e parece que isso não incomodou ela, então para ele, ela não vê ele como homem ainda, e ele fala que é uma coisa que ele tem que melhorar. Mas será que ela não vê ele como homem mesmo? Será que ela não estava segurando o seu nervosismo por conta da situação? E bom, falando em nervosismo, ao final do dia, a Hina acaba falando para o Taiki não ficar nervoso na partida dele, e que logo depois o Haru, ele fala para o Taiki que ele não precisa ficar nervoso, até porque a dupla dele é ele, então não precisa ficar nervoso porque o melhor está com ele, e que logo depois o Taiki tenta demonstrar confiança para o Haru, só que logo depois o Haru acaba alertando que ele esqueceu a raquete dele, e que mostra que realmente ele está nervoso, ele está tentando segurar, ele está tentando não demonstrar isso, mas ele está muito nervoso mesmo. E na cena seguinte mostra que ele puxou isso da mãe dele, porque logo depois mostra a mãe dele muito nervosa, perguntando se ele não está esquecendo nada, mostrando como ela está muito nervosa e muito ansiosa, e que ele puxou isso dela, e que ele fica falando para ela que está tudo bem, que ele não está nervoso, e que ele está levando tudo, só que logo depois ele acaba fazendo isso aí, derrubando água na sua camisa de jogo, e que acaba causando essa reação na mãe dele aí, que fala para ele
colocar a roupa na máquina imediatamente. E bom, depois o Taiki começa a pensar do porquê ele está muito nervoso, e ele acaba se lembrando dele com a Shinatsu, até porque ele tem esse ano para ir para os nacionais, até porque a Shinatsu não tem um próximo ano, então por isso essa pressa. E logo depois o Taiki ele vai treinar um pouco para aliviar esse nervosismo que ele está sentindo, mas mostra que ele continua muito nervoso, porque logo depois a Shinatsu chega nele e fala que a camisa dele está do avesso, e que logo depois quando ele vai trocar o lado da camisa, a gente acaba se surpreendendo com o tanquinho que ele tem, com esse abdômen muito definido que muitas pessoas não esperavam, principalmente a Shinatsu, porque ela acabou dando essa reação para ele, essa corada aí que ela não esperava, e que assim, vocês sabem da regra, coroa shippou, né, porque assim, essa corada que ela deu para ele pode significar várias coisas, e que ela até mesmo fala para ele que ela não esperava que ele tinha tanquinho, e que logo depois ele acaba falando para ela que não é só porque ele tem tanquinho, que ele joga bem, e que assim, mostra como ele é muito nervoso com ele mesmo, mostra como é a cobrança que ele tem com ele mesmo, e que logo depois ela acaba chamando ele e fazendo isso aí, atingindo um ponto de acupuntura como ela mesma falou, e que ela falou que é um ponto de acupuntura que serve para relaxar, e que ela acaba falando para ele que ele não precisa estressar, e que ele só tem que mostrar do que ele é capaz, e que essa parte foi de grande ajuda para ele, só que logo depois vem uma parte que ele acabou contestando a Shinatsu, porque ela acabou falando para ele que ele também tem um próximo ano, só que assim, para o Taiki, ele não pode fazer isso no próximo ano, até porque a Shinatsu não vai estar no próximo ano ela não vai estar com ele, até porque o objetivo dele é chegar nos nacionais para poder se declarar a ela, porque ele quer chegar no mesmo nível que ela, só que se ela não estiver no ano que vem não vai adiantar de nada, e que ele só fala para ela que não vai ser suficiente, e logo depois sai do local, e que assim, isso acabou causando um mal entendido, porque meio que pareceu para ela, que ela falou para ele que não tem problema ele perder esse ano, e que assim, foi uma coisa que ela não queria dizer, mas pareceu que ela disse isso, então por isso que ela achou que o Taiki ficou muito chateado. E bom, chega o dia do torneio de duplas, e mostra que a dupla do Taiki com o Haru está muito bem, e mostra que depois de 3 partidas, eles ficaram entre os 16 melhores, mas também mostrou que o Taiki, ele tem muito a melhorar ainda, até porque o Haru cobriu ele em vários momentos. E bom, nessa cena, tem um certo jogador que acabou chamando a atenção do Taiki, porque ele se mostra um jogador muito escandaloso enquanto joga, e que logo depois é revelado, ele era a antiga dupla do Haru no Fundamental, e que já de início o protagonista, ele não foi com a cara desse cara, porque logo depois ele revela que ele também gosta da Shinatsu, que na verdade, ele queria o contato da Shinatsu, porque foi mostrado que ele apostou o contato dela com o Haru, só que o Haru não passou para ele, porque ele falou que ele tem que ganhar dele em uma partida oficial, e que logo depois é mostrado do porquê esse cara gosta da Shinatsu, e que mostra ele no festival da escola deles, mostrando que ele esqueceu a carteira, e logo depois apareceu a Shinatsu com a carteira dele, a carteira que tinha a capinha com a idol que ele gosta, e que para ele a Shinatsu parecia a idol dele, e que logo depois ele falaria isso, até o protagonista ficou interessado nessa parte, perguntando de qual anime seria essa garota, e que ele até fala para o Taiki que ele ganhou do Haru, só que ele não apresentou a Shinatsu para ele, não deu o contato dela para ele, e que você só vê o Taiki pensando sobre o Haru, bom trabalho, porque ele não queria mesmo que isso acontecesse, e que agora esse cara quer resolver a aposta na competição de duplas, só que teve um detalhe infeliz para ele, porque o amigo dele acabou passando mal depois dessa competição, depois da partida deles, e que no final o Haru acabou combinando de acertar essa aposta na competição individual, só que tem um detalhe, não vai ser ele que vai competir, porque o Haru ele só vai competir nas qualificatórias para os nacionais, e o Haru fala que quem vai competir com ele vai ser o Taiki, e que já surpreendeu o protagonista porque ele não esperava isso, porque esse cara é muito bom também, mas o Taiki não gostou muito da ideia, porque caso ele acabe perdendo, eles vão ter que dar o contato da Shinatsu para esse cara, mas assim, você vê que é óbvio que é o Haru dando um empurrãozinho para o Taiki, o Haru dando um empurrãozinho para o Taiki se esforçar e ganhar desse cara, porque ele sabe que o Taiki gosta da Shinatsu, então ele tem que fazer de tudo para que não aconteça isso, para que eles não dêem o contato dela para ele. E bom, logo depois o Taiki acaba voltando para sua casa, e ele acaba ouvindo uma conversa da Shinatsu com a sua mãe, com elas conversando sobre como o Taiki se esforça muito além da conta, e que parece que ele tem muita pressa, e a mãe dele comenta a mesma coisa que a Shinatsu falou para ele, sobre ele ter mais um ano para fazer isso, só que logo depois que a mãe dele comenta sobre isso, a Shinatsu ela fala para ela que ela entende o lado dele, porque meio que pareceu como se ela tivesse dito que não tem problema ele perder, só que não era isso que ela queria dizer, até porque ela só tem um ano, ela não tem mais um ano como o Taiki tem, e logo depois mostra como ela tem inveja disso, que na verdade ela queria esse tempo a mais que ele tem, e através dessa conversa, o Taiki acaba percebendo o lado da Shinatsu, e que logo depois ele acaba aparecendo na frente delas e se mostrando muito confiante, porque ele fala que ele vai vencer a competição individual, até porque ele tem que vencer daquele cara para não dar o contato da Shinatsu para ele, então é um motivo a mais agora, depois de ouvir essa conversa da Shinatsu com a mãe dele, ele ficou mais motivado ainda a ganhar daquele cara, então assim, mostra como a Shinatsu puxa o Taiki para cima e ele também puxa ela para cima, mostra como os dois são grandes influências para ambos, assim, os dois são grandes influências um para o outro, então mostra que os dois estão mudando ao longo do anime, nesse começo do anime, sim, só foram 5 episódios, e que mostra que ambos aí estão influenciando, ambos são
grandes motivações e grandes inspirações para o outro. Tanto que logo depois que ele sai da sala, a mãe dele fala para ela não ligar para o que ela estava pensando, sobre o Taiki ter ficado chateado com o que ela disse para ele. E que logo depois ela fala que não tem problema, que na verdade ela pode aprender com o exemplo dele. Chega o dia seguinte e também chega a partida do torneio individual para o Taiki. E bom, nessa cena, o Kyo acaba perguntando para o Haru sobre a aposta que eles fizeram, porque está o número da Shinatsu em jogo, e que o Haru acaba falando para ele que ele não vai passar o contato dela se ela não quiser. Ele vai pedir permissão para ela, mas se ela não quiser, ele não vai passar. Então, de qualquer jeito, esse cara não vai ter o contato dela. E que para o Haru, esse cara não vai ter o contato dela de qualquer jeito, porque para ele, o Taiki vai ganhar essa partida. Até porque ele está treinando o Taiki. Então, se ele não ganhar a partida desse cara, ele vai fazer a vida do Taiki o inferno. E até mostra o Taiki sentindo essa pressão do Haru. E bom, começa a partida e mostra que vimos esse cara na partida passada. E esse cara se mostra uma pessoa muito animada, muito enérgica e que tem várias jogadas muito fortes. E que logo depois mostra a Shinatsu e a sua equipe de basquete chegando para ver a partida dele, e que as amigas delas ficam achando que o Taiki está muito mal, que ele só está na defensiva. Só que é exatamente o contrário, porque o Haru, ele acaba explicando que o Taiki ele está na defensiva, porque é a estratégia dele para se acostumar e cansar o adversário, e que é uma estratégia que está funcionando, porque ele está mostrando que o cara está ficando cansado. Só que assim, durante essa partida, tivemos um momento aí que foi o melhor momento desse episódio, o momento em que vimos que o Kyo é o melhor personagem, porque logo depois é anunciado que o Kyo vai ter a partida dele, e que antes de sair para ir para o local da partida, ele conversa com a Shinatsu, que está assistindo de longe a partida do Taiki, e que ele comenta com ela que ele sabe sobre a situação deles, e que ela também sabe que o Kyo sabe, e ele acaba percebendo quão nervosa ela fica vendo o Taiki jogar. Ele acaba comentando com ela sobre a aposta que eles fizeram com o número dela, e que ele fala que é tudo culpa do Haru, que na verdade é o Haru que elaborou essa aposta. Só que ele acaba comentando que nessa aposta o Taiki ele não ganha nada, que na verdade se o Taiki perder, o adversário dele ganha alguma coisa, teoricamente, se ela deixar. Só que se o Taiki ganhar, ele não ganha nada, e que logo depois o Kyo, ele acaba fazendo o seguinte pedido para a Shinatsu, falando que caso o Taiki acabe ganhando essa partida, ela leve o Taiki para passear no aquário, até porque ele está muito empolgado por conta dela, e que ela acaba comentando que ela não tem tanta influência assim sobre ele, e que o Kyo já contesta ela falando que ela tem sim uma grande influência sobre ele, e ele fala como o Taiki evoluiu muito ao longo do tempo, e fala que ter alguém por perto com os mesmos objetivos o ajuda a ter disciplina e ânimo para treinar, e ele fala que caso o Taiki obtenha bons resultados, ele merece uma recompensa, e que logo depois vem uma cena do Taiki pontuando e que deixou a Shinatsu muito impressionada, e que logo depois de ver essa cena, ela acaba concordando com a proposta do Kyo, de passear com o Taiki no aquário caso ele acabe ganhando. E que assim, nessa parte, você conclui só uma coisa: o Kyo não é um amigo do Taiki, ele é o melhor amigo, é o melhor amigo do Taiki que ele poderia ter, porque o que ele fez agora para o Taiki, não é qualquer um que faz não, porque ele fez a boa de arranjar um tempo para os dois. Então assim, se depois desse episódio, o Kyo não pegar Best Boy da semana, eu não sei quando ele vai pegar não, porque ele fez a boa e se destacou agora, assim, o Taiki pode ter se esforçado o quanto foi, ou outra pessoa pode ter chamado a atenção, mas o Kyo fez a boa nesse episódio, e eu acho sim que ele merece o prêmio de melhor personagem masculino da semana, pelo menos no anime de Blue Box. E bom, agora no quinto episódio, continua a partida do Taiki com esse cara, e que no final acabou mostrando que o Taiki ganhou desse cara, ou seja, ele vai ter seu passeio com a Shinatsu. Então o Taiki acabou ganhando a aposta que o Haru fez, só que no final ele não conseguiu ganhar a competição, porque no final o veterano dele, o amigo do Haru, acabou ganhando dele na final, fazendo com que o Taiki terminasse em segundo. Mas assim, mostra como ele evoluiu muito, porque antes o Taiki não ficaria em segundo de jeito nenhum, porque ele é um cara super normal na verdade. Só que logo depois do treino que ele fez com o Haru e a motivação extra que ele ganhou com a Shinatsu, fez ele evoluir muito mais, tanto que o amigo dele comentou isso com a Shinatsu. Então em segundo lugar mostra que o Taiki está indo muito bem, e que nessa cena a gente vê a Hina zoando ele, falando que ele ficou em segundo lugar, porque ele perdeu para o seu veterano na final, mas que não foi a parte que chamou atenção nessa cena, porque nessa cena o Taiki acabou recebendo uma mensagem da Shinatsu, e o que acabou deixando ele e a Hina chocados, porque na mensagem a Shinatsu convida ele para passear no aquário, e que é uma coisa que ele não esperava, uma coisa que ele quer muito, mas ele não esperava isso, e que logo depois o Kyo acaba explicando a situação para o Taiki, e que depois de ouvir o Kyo explicando o que ele falou para a Shinatsu fazer isso caso ele acabasse ganhando, ele achou o máximo, assim, ele achou que o Kyo fez a boa ali mesmo. Então assim, Taiki, reverencie o seu amigo, reverencie o amigo que você tem e valorize muito, porque não tem muitos assim não. E que assim, o Taiki está enxergando isso como um passeio que ele vai ter com a Shinatsu, mas a Hina não, a Hina está enxergando como um encontro que ele vai ter, e que é uma coisa que deixou ela muito animada, mas causou uma estranheza na cena seguinte, porque logo depois mostra ela encontrando uma amiga do clube de ginástica, perguntando se ela está brava, e que assim, é bem curioso, porque você pode entender que na verdade, que a Hina está com ciúmes dele, que na verdade, ela não quer que ele saia com a Shinatsu, porque na verdade ela pode sentir uma outra coisa pelo Taiki, na verdade, ela é uma outra pessoa que gosta dele, e que ao longo desse quinto episódio, tivemos mais cenas como essa. E bom, mais tarde mostra o Taiki todo nervoso para esse passeio que ele vai ter com a Shinatsu, e que assim, é uma coisa que ele não sabe sobre o que pensar,
pensar, ele não sabe sobre o que pensar sobre esse passeio. E também ele quer saber o que ela pensa sobre isso, do porquê ela está chamando ele para esse passeio. E que assim, na cena seguinte, você vê o quão nervoso ele ficou com isso, porque logo depois mostra que ele acordou muito tarde, e que é um horário que ele quase nunca acordava, porque ele estava acordando muito cedo por conta da Shinatsu, por conta de estar treinando cedo por conta dela. E logo depois, ele acabou tendo que sair às pressas para se encontrar com ela. E assim, nessa parte, ele acabou derrubando a sua carteira no chão, e que no final ele acabou tendo essa visão da Shinatsu de vestido na frente dele, e que foi uma coisa que deixou ele assim pasmo, porque ele tá vendo a pessoa que ele gosta de vestido, e que nessa cena ele fica toda hora pensando como ela está muito fofa. E bom, ele também fica pensando no que ela deve estar pensando ao levar ele ao aquário, e o que ela acha disso. E que assim, nessa cena você vê como o Taiki é muito ciumento quando ele vê a Shinatsu abraçando uma pessoa fantasiada. Depois tem uma situação em que o garoto acaba esbarrando na Shinatsu e que a mão dela acaba tocando na mão do Taiki, e que logo depois da situação ele acaba pensando que ele quer voltar para esse aquário junto dela, só que como namorado, ele quer voltar com os dois namorando. Então assim, mostra que ele quer se esforçar nesse semestre, nesse ano, para ir para os nacionais, porque ele quer se declarar e conseguir alguma coisa. Ele só tem esse ano, ele tem esse ano para fazer isso. E bom, nessa parte, a Shinatsu acaba falando para o Taiki que ela quer conversar com ele, e que assim, nessa parte o Taiki ficou pensando, será que ela vai se declarar agora para mim? E que assim, era uma possibilidade que ele ficou pensando, só que ele meio que acabou se ferrando com ele pensando nisso e na resposta inicial dela, porque ele tá pensando se ela vai se declarar para ele, e que no final ela acaba pedindo desculpas para ele, e que assim, para ele é como se ele tivesse sendo rejeitado, é como se ela tivesse falando que ela não quer ficar com ele, só que ele entendeu errado, porque ela não está pedindo desculpas por conta disso, porque na verdade ela não está nem nesse assunto, ela não está focando nesse tipo de conversa, ela está pedindo desculpas pelo que ela falou no outro dia, pelo que ela falou sobre ele ter mais um ano ainda, porque para ela pareceu que ela disse que não tem problema ele perder nesse ano, em que assim, é uma coisa que ela não quis dizer, mas que ela achou que ela tinha passado essa mensagem para ele, e que ela ficou toda preocupada com isso e queria se desculpar com ele, e que assim, nessa parte, você vê a situação em que a Shinatsu está, porque ela está na casa de desconhecidos, na verdade, ela está na casa de desconhecidos, ela conhece o Taiki há um bom tempo, porque eles se encontram de manhã para treinar, mas ela não conhecia a mãe dele, o pai dele, a família dele, não, ela tá numa casa aí que ela não conhece, então assim, ela está numa situação muito delicada, e essa parte é legal, porque o Taiki, ele acaba se colocando no lugar dela, e pensando na situação dela, e entendendo como ela está se sentindo, e pensando na situação em que ela se encontra, ele acaba mandando uma mensagem para ela, falando que é só ela mandar essa figurinha para ele que ele vai até ela, e que na parte seguinte ele acabou ficando chocado, porque ela mandou um monte de figurinhas para ele, e pensando no que ela está querendo dizer com isso, e no final ela acaba falando para ele que ele é um bom colega de casa. Na cena seguinte vamos para a escola dele, e é óbvio que ele tem que idolatrar, é óbvio que ele tem que agradecer o amigo dele, o Kyo. Eu vou logo avisando que essa não foi a primeira e última vez que o Kyo vai ajudar o protagonista, porque ele vai dar uma força para o Taiki ao longo do anime e ao longo do mangá até os dias de hoje, até o lançamento atual do mangá, porque ele sempre está ajudando o seu amigo, só que na parte do mangá as coisas já estão avançadas, mas assim, no anime, para quem está vendo o anime, você vai ver o Kyo se envolver e ajudar o protagonista em vários momentos, e que assim, nessa cena, o Kyo acaba questionando o Taiki, perguntando o que ele faria caso a Shinatsu gostasse dele, que obviamente ele fala que ele sairia com ela, ele não abriria a mão dessa parte de ir para o nacional, mas adiantaria essa parte do romance. E bom, falando em romance, temos a outra parte que eu falei que não envolve nem a Shinatsu e o Taiki, porque temos o lado da Hina, porque como eu disse antes, parece que a Hina está meio incomodada com essa situação que o Taiki está vivendo com a Shinatsu, tanto que nessa cena, pareceu que ela não gostou da cara que o Taiki estava fazendo, então assim, mostra que a situação dele com a Shinatsu está incomodando muito ela, e que assim, são só indícios, não são comprovações, não temos uma fala dela falando que ela gosta dele, que ela sente algo por ele, não, são só algumas coisinhas que podemos deduzir, mas que aparentemente pode ser isso, tem grande chance de ser isso na verdade, de que na verdade ela gosta dele e não está gostando dessa situação dele com a Shinatsu, que na verdade ele está se aproximando dela, só que assim, para o Taiki chegar até a Shinatsu e se declarar para ela, ele tem que chegar aos nacionais como ele mesmo falou antes, só que antes disso tem as qualificatórias e os adversários que ele vai ter que enfrentar, e que inclui os melhores alunos que jogam badminton, e que nessa cena ele fica pensando que as pessoas que estão no topo são de outro patamar, só que ele acaba repensando isso logo depois que ele vê como a Hina é uma pessoa de outro patamar também, só que ela também é uma pessoa muito normal, porque nessa cena, a treinadora dela acaba chegando junto de uma jornalista e quer entrevistar a Hina, até porque ela é a favorita a ganhar a competição dela, então assim, nessa cena, eles ficam pensando sobre as pessoas que parecem ser imbatíveis, e que uma delas é a Hina, só que a Hina também parece uma pessoa muito comum, e logo depois que a treinadora fala que ela vai ser entrevistada, ela vem com esse sorrisinho para cima do Taiki, querendo mostrar que ela é superior, que ela é de outro patamar, e que ela fala para o Taiki dar o seu melhor, só que logo depois que o Taiki, ele pergunta para a Hina se ela não vai ter a competição
competição dela, ela fala que tá no papo, que na verdade ela já vai ganhar, até porque é ela que está competindo. E bom, a cena continua com a Hina, mostrando ela nessa clínica, até porque ela é uma pessoa de alto nível, é uma atleta de alto nível e que é a favorita, e que ela precisa estar se cuidando toda hora. Só que o que acabou chamando a atenção dela foi ela encontrar a Shinatsu na mesma clínica, e que logo depois de ver o chaveiro que está na bolsa da Shinatsu, que é o chaveiro que ela pegou no aquário quando estava com o Taiki, ela começou a falar sobre o Taiki, e também sobre a vez que ele torceu o tornozelo, e que ela fica comentando como ela é uma pessoa muito esforçada e que se importa muito com as pessoas, e que logo depois de ouvir a Hina falar tudo isso, a Shinatsu ia perguntar algo para ela, e que assim, com certeza, ela ia perguntar se a Hina gosta dele, só que ela acabou não perguntando nada para ela, e que assim, agora vem a parte final que simplesmente chocou a Hina, que agora deixou ela sem entender nada, porque na cena final do 5º episódio, a Shinatsu acabou emprestando um guarda-chuva para a Hina, e logo depois ela foi correndo para sua casa, só que logo depois, aparece uma mulher falando para a Hina que a Shinatsu esqueceu o celular dela, e que a Hina acabou pegando o celular dela para devolver para ela, só que ela acabou estranhando o caminho que ela estava fazendo, e no final ela ficou chocada, porque no final ela entrou na casa do Taiki, e que assim, fez ela não entender nada, porque parece que ela está lá há um tempo, parece que ela já é familiarizada com o local, tanto que logo depois ela ouve uma conversa da Shinatsu com o Taiki, e que agora não está entendendo o que está acontecendo. Então assim, isso foi uma grande surpresa para ela, e vai ser uma grande surpresa no próximo episódio, porque agora que ela sabe que a Shinatsu frequenta a casa do Taiki, ela quer saber o porquê disso, ela vai querer saber do porquê a Shinatsu está frequentando a casa do Taiki, e que vai ser uma coisa que vai ser mostrada nos próximos episódios, e que assim, é mais uma cena que deixa meio a entender que a Hina sente algo pelo Taiki, e que está incomodada com essa situação. Então assim, o 4º episódio foi mais a parte da competição do Taiki, e aquela parte final do Kyo, dando um orgulho e ajudando o Taiki, e que no final tivemos a Shinatsu concordando e falando que ia passear com ele, queria passear com ele caso ele ganhasse, e que isso foi um destaque no 5º episódio, para a parte final, em que a Hina vê a Shinatsu entrando na casa do Taiki, e que é uma coisa que vai continuar no próximo episódio. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desses 2 episódios, e o que vocês esperam para o próximo episódio. Comente aqui abaixo nos comentários, e também comente se você é Team Hina ou Team Shinatsu, para qual garota você torce nesse anime. Então já deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos de Blue Box ou de outros animes. Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui e falou!